Opa, aqui eu vou explicar o funcionamento básico do sistema. A primeira vez que entra, nós temos aqui uma lista de usuários pré-cadastrados. No caso, nós temos dois exemplos de usuários: um usuário pago e um usuário gratuito. Primeiro, nós vamos testar um usuário gratuito, que no caso é o Pedro. Quando logar, ele recebe uma mensagem de log, e aqui ele tem algumas opções como um usuário gratuito. A primeira coisa que podemos fazer é entrar na parte de lotes. Ele pode cadastrar um lote novo, informar o tamanho em hectares. Aqui nós temos 3 lotes que teoricamente já foram cadastrados e o lote que a gente acabou de cadastrar, o lote 4 com 12 hectares. Nós podemos cultivar, cadastrar um cultivo no lote. Aqui ele exibe uma lista do lote e o que ele tem plantado nele. Por exemplo, nós podemos escolher o lote 4 que acabamos de cadastrar e nós podemos escolher um cultivo para ele. Quando a gente vem, nós temos aqui a informação: lote 4, 12 hectares, com cana de açúcar. Nós podemos voltar para o menu. Nós temos a opção gratuita do calcular fertilizante, onde ele informa uma cultura e ele informa quantos quilos por hectare é recomendado para essa cultura de fertilizante. Nós temos a opção de recomendar fertilizante, onde ele escolhe novamente uma cultura e ele exibe marcas de fertilizantes em média de preço no mercado dela. Nós temos informações da conta, onde indica o ID, o usuário, número de lotes cadastrados e se o usuário é pago ou não. Essa é a parte gratuita do usuário. Agora, que é a parte principal, seria o usuário pago, que no caso é o Rafael. Nós entramos aqui como Rafael. O usuário já recebe um menu diferente, que é o menu do usuário pago, onde aqui ele tem praticamente todas as funções do usuário gratuito, só que algumas a mais. Quando ele entra nos lotes, mais uma vez, aqui tem 3 lotes pré-cadastrados. A gente pode vir aqui e cadastrar um lote novo. A gente coloca o tamanho dele em hectares. E aqui ele aparece um novo lote. A diferença agora entre o usuário pago é a função. Ele pode fazer plantar ou vender o lote. Quando ele planta, ele escolhe um lote, por exemplo, o lote novo que acabamos de cadastrar. Ele seleciona um lote. Depois que ele seleciona um lote, ele seleciona a cultura e ele dá OK. Caso ele selecione um lote que já existe uma cultura, ele vai receber a opção: no lote 2 já existe um cultivo, deseja substituir. Daí ele pode escolher sim ou não. Caso ele escolha sim, vai aparecer o mesmo menu para ele selecionar uma cultura, ou não, ele volta para o menu anterior. Aqui nós vemos na parte de vender. Aqui ele exibe a lista de apenas lotes que têm uma cultura cadastrada. Aqui, por exemplo, seleciono o lote novo com milho, ele faz a venda. Aqui só sobrou o lote 2, ele faz a venda. Se eu clico novamente, você não tem estoque para vender. Se eu vim aqui e exibir meus lotes, eu tenho que todos os meus lotes ainda não têm cultura neles. Se eu voltar, eu tenho o histórico, que eu posso vir aqui e ele fala tudo o que foi feito. Foi feito um plantio de milho, 5 hectares, custou. Ele me dá um total de quanto eu consegui. Como eu fiz apenas um plantio que teve custo para mim e 2 vendas, meu saldo está positivo. Eu posso vir aqui, vou fazer um plantio aqui só para poder mostrar um exemplo. A diferença agora quando era no gratuito pro pago, aqui ele recebe 2 opções em vez de ter apenas uma, que é calcular por cultura, que isso aqui ele tem no gratuito, mas aqui ele pode escolher por lote, onde aparece a lista de lotes que tem cultura e ele pode selecionar aqui, e aqui ele recebe o lote que ele já tem, a cultura e o tamanho em hectares, e ele já gera quantos quilos ele vai precisar de cada tipo de fertilizante. A mesma coisa para quando ele for calcular recomendar o, o fertilizante que ele quer. Ele escolhe um lote e ele dá aqui, com base no que ele tem. E aqui nós também temos a mesma coisa de informar o usuário. Essa é a funcionalidade do nosso sistema.